Olá, gente. Hoje é um dia de alegria, é um dia muito especial para Cartas de Luz. E por quê? Porque hoje nós estamos recebendo um amigo também muito especial. É uma pessoa muito querida no meio espírita. É um prazer realmente que essa pessoa tenha aceito o nosso convite para estar aqui batendo esse papo. E eu desejo que todos vocês estejam bem, desejo que possamos ter uma noite, uma tarde, uma manhã muito boa e com muitas luzes, né, e muitas reflexões que a doutrina espírita, através do nosso amigo, irá nos proporcionar. Eu quero só pedir a vocês que continuem a escrever para Cartas de Luz, a manifestar, a compartilhar, a curtir os nossos conteúdos. Então, meu nome é Rosana Silqueira Paixão, eu moro em Montes Claros e sou trabalhadora da Casa Espírita Paulo de Tarso, a minha casa. E tenho o prazer de chamar aqui para esta nossa conversa o nosso amigo Simão Pedro de Lima. Simão Pedro, muita alegria falar com você. Para mim, a alegria, eu diria que é muita alegria poder participar com vocês, Rosana, aqui do Cartas de Luz. Recebi o convite e senti-me honrado com isso. E é realmente não só uma alegria, mas uma honra poder participar com vocês aqui hoje. Gente, o Simão Pedro de Lima, como eu disse, é um nome já bastante conhecido no meio espírita. Ele é palestrante, ele é estudioso, pesquisador, ele não fala, mas é. E ele é voluntário, trabalhador lá da Casa do Caminho, em Patrocínio, que é onde ele reside. E ele tem realmente uma atividade muito frequente, muito intensa na doutrina espírita. É admirado no Brasil todo e fora do Brasil. Por isso, Simão Pedro, mais uma vez, muito obrigada. E você gostaria de acrescentar aí alguma coisa a mais para a gente poder, que às vezes eu não sei. Não, nada a acrescentar, né? Essas qualidades que você disse, eu tributo à sua cordialidade. Basicamente é isso. Ah, gente, eu assisto Simão Pedro há muito tempo. Né? Quando eu estive com ele pessoalmente, foi lá no Congresso de Uberlândia, no Congresso Espírita de Uberlândia. Nossa, e foi uma alegria poder falar com ele. Mas eu assisto sempre as palestras, os vídeos, se ele já teve aqui em Montes Claros algumas vezes, né? E é sempre uma alegria falar com Simão Pedro, sempre de bom humor, sempre tranquilo, esse ar assim, descontraído. Obrigada, viu? Muito obrigada. Agradeço. Então, Simão Pedro, assim, a nossa proposta é uma conversa simples, informal. A nossa querida internauta que nos escreveu essa cartinha, tem outros também que pedem para que esse tema seja abordado, mas ela nos escreve com mais detalhes, né? E por isso, e recentemente eu estava acompanhando uma série que você trouxe, né, no YouTube para nós, e fiquei assim encantada, deslumbrada com o conhecimento que você tem sobre o assunto. Então, questionei, por que não? Por que não pedir a Simão Pedro para vir responder? E você generosamente atendeu. Mas então, a nossa internauta, ela se chama Luísa Fernandes Ribeiro.
Ela diz ter 28 anos e diz morar na cidade de Juiz de Fora, e ela é professora, né, tem como atividade profissional professora de história e é solteira. Então ela diz aqui o seguinte: queridos amigos do podcast Cartas de Luz, escrevo com o coração apertado, mas também com a esperança de encontrar algum esclarecimento entre os belos conteúdos que vocês compartilham. Nasci em um lar repleto de fé, mas também de divergências. Meu pai é evangélico, pentecostal fervoroso. Minha mãe é católica, devota, e meu irmão mais velho se considera ateu. Já eu, diz ela, tenho buscado entender tudo isso com serenidade, mas me sinto cada vez mais confusa. Desde criança, sempre fui tocada pela figura de Jesus. Lembro que aos domingos, mesmo em casas separadas, minha família e a igreja, cada um na sua. Eu sempre transitava entre a missa com a minha mãe e os cultos com meu pai, tentando agradar os dois e, ao mesmo tempo, entender o que sentia. Mas algo me faltava. As explicações racionais que meu espírito questionador tanto desejava. Foi só recentemente, após ler o Livro dos Espíritos e alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, que comecei a perceber que talvez haja um ponto de encontro entre tudo isso. A mensagem de Jesus em sua essência, como viveu no cristianismo primitivo. Confesso que isso me fascinou. Perceber que o Espiritismo não veio apagar a mensagem do Cristo, mas sim resgatá-la de forma mais pura e coerente com as suas atitudes e palavras, me encheu de vontade de aprofundar esse estudo. Por isso, gostaria que vocês me ajudassem com algumas perguntas, que também sejam também dúvidas de muitos que vivem cercados por diferentes crenças e sentem-se divididos como eu. E então, Simão Pedro, essa é a carta, e aí ela nos faz algumas perguntas que eu vou repassando para você. Fica bom assim ou você quer que leia todas? Fica à vontade. Certo. Então a gente vai perguntando e você vai discorrendo na medida que você achar, tá? Então ela pergunta assim: o que a doutrina espírita entende por cristianismo primitivo? E por que considera importante, se é que considera, né, esse resgate histórico e espiritual? Ótimo. Primeiro, agradecer a Luísa pela forma que ela escreve na carta, que nos sensibiliza. Por que agradecer? Porque a própria introdução da carta nos leva a reflexões sobre convivência, reflexões sobre a alteridade, aprender a viver a conviver com as diferenças. E isso foi, essa introdução para chegar às perguntas, foi para nós uma aula reflexiva, né, muito boa. Então, agradeço a Luísa por essa exposição tão carinhosa e, ao mesmo tempo, elucidativa. Ela diz que fica confusa, mas ela elucida muita coisa na carta dela. E o principal é esse: saber conviver com as diferenças. E ela nos diz isso com muita tranquilidade. Quanto à pergunta, é uma pergunta muito interessante também. A expressão cristianismo primitivo
O termo primitivo não é no sentido de não evoluído. O primitivo é no sentido de primevo, né? Primeiramente, né? Aquele cristianismo do pós-Jesus, imediatamente após Jesus. E é chamado, então, cristianismo primitivo pela sua característica, digamos que, de ordem de práticas e de ordem de fé, sem elementos ritualísticos, sem havia mais essência do que forma. A preocupação era com a essência, a mensagem do Cristo. E é interessante porque ele se deu nos primeiros anos, nas primeiras décadas do pós-Jesus. É o cristianismo nascente. Por que dizemos isso? Jesus não fundou religião. Jesus nos trouxe um ensinamento. Não há nenhuma passagem nos evangelhos, nas cartas, sejam elas de Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, nenhuma das cartas fala que Jesus criou uma religião. Apenas trouxe-nos, apenas não no sentido reducionista, trouxe-nos uma orientação para a vida, trouxe-nos uma explicação sobre a vida e trouxe-nos um objetivo para a vida. E ele traz tudo isso num conjunto de ensinos. Então, Jesus, o Cristo, não criou o cristianismo. A expressão cristianismo, ela surge bem depois que Jesus havia sido crucificado. Diz o evangelista Lucas, no livro Atos dos Apóstolos, que é também a autoria dele, que foi em Antioquia que chamou-se pela primeira vez os seguidores de Jesus de cristãos. E é interessante entender isso. Cristo e Jesus são as mesmas pessoas. Não são duas pessoas diferentes. Mas Cristo não é um nome. Cristo é o título. Jesus, o Cristo. Cristo significa ungido, esperado, mensageiro. E é essa afeição importante a se entender. Jesus, histórico, nasceu numa data, viveu num período, faleceu num período, numa data, mas a mensagem dele ficou. E essa mensagem é que deu essa conformação, digamos que crística, e nos trouxe condições de entender o porquê da vida. E essa ideia de Cristo é muito interessante porque Pedro fala isso quando nós vemos lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus a pergunta feita por Jesus sobre o que as pessoas diziam sobre ele e sobre o que os discípulos pensavam sobre ele. E Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E diz o texto que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro poderia ter dito: tu és Jesus, filho de José, que nasceu em Belém, Nazaré, etc. Mas não, ele revela uma dimensão maior. Então, por isso é que o nome passou a ser cristãos, seguidores do Cristo. Cristo quem? Jesus, óbvio, mas o que é a dimensão crística? Os seus ensinos. Então, seguidores do Cristo, dos ensinos do Cristo, chamaram-se cristãos. E aí vem a ideia do cristianismo primitivo, ou seja, o cristianismo dos primeiros tempos, primeiras décadas, primeiros séculos que seja, que era um cristianismo desprovido de rituais, desprovido de formas, desprovido de hierarquia, desprovido de comandos centrais, mas grupos de pessoas, chamados esses grupos de eclesias, ou seja, igrejas, mas não no sentido institucional, no sentido estrito da palavra eclesia, lá do grego, que significa grupo de pessoas. E esses grupos de pessoas se reuniam para conversar sobre a mensagem do Cristo, sem a dogmática, sem exegese, sem homilética, ou seja, conversar sobre os ensinos. E os ensinos convidavam-nos a sermos fraternos.
Então eram grupos fraternos, eram grupos que formavam as suas famílias por comunhão de pensamentos, grupos que se reuniam em pequenos lugares, em pequenos até grupos, assim dizendo, reuniam nas casas de alguém, depois numa fase de perseguição se reuniam em grutas, até em catacumbas. Por quê? Porque queriam fugir das perseguições. E a finalidade era ler os textos trazidos, e ali, num primeiro momento, era a oralidade, já que os evangelhos foram escritos depois dos anos 70, 60, 70. Então, ali era a oralidade, era o contar das histórias, era o retratar o acontecido, era pensar sobre os ensinos, e sempre num caráter fraterno, de solidariedade, de auxílio mútuo. E isso formou a base do que nós chamamos cristianismo primitivo. É o cristianismo sem a presença de Jesus, mas com a presença crística, ou seja, mas com os ensinos ali. Pessoas que se devotavam a seguir os ensinos, começando pelos apóstolos, demais discípulos, pessoas que dedicavam suas vidas a cuidar de outras pessoas. Era natural que nessas eclesias, nesses grupos de pessoas, houvesse a cotização para comprar alimentos para as pessoas que passavam fome, para acolher pessoas e cuidar da saúde dessas pessoas, com o banho, curar feridas. Havia ali aquele movimento da doação, sem nenhuma preocupação em saber quem era maior e quem era menor. Era aquele cristianismo natural, sem dizer eu mando e você obedece, sem uma dogmática para dizer é assim e pronto. Não, tudo era construído, era conversado. E isso trazia um certo ar de pureza, não no sentido puritano, de pureza, de uma doce ingenuidade até mesmo, porque as pessoas estavam ali envoltas pela fé. A fé em um só, né? Ou seja, em Cristo. E que todos queriam servir melhor e não serem servidos. Em que ali havia, de certa forma, até mesmo uma comunalidade, em que bens não havia dono, os bens eram de todos. Essa era a ideia desse cristianismo chamado primitivo, cristianismo nascente, com os apóstolos dando exemplos, viajando por diversas regiões. Todos eles viajaram, saíram das cercanias da Judéia, foram para os diversos cantos do mundo conhecido daquela época. Esse cristianismo que não se preocupava com a aparência, mas com o conforto e o consolo dos corações. Esse era o cristianismo primitivo. E é essa a ideia da revivescência que se busca quando se fala do cristianismo, pelo pensamento, pelas hostes espíritas. É o cristianismo do sentimento e não das sensações. É o cristianismo da essência e não das formas. É o cristianismo da horizontalidade e não da verticalidade. Essa é a ideia de cristianismo primitivo. Correto. Ô Simão, então, Jesus não criou nenhuma igreja, como é tão falado, né, por aí. Jesus construiu, criou igrejas, religiões, ou religião, etc. Né? A gente vê, então, pela sua explicação, que não há esta criação pessoal de Jesus orientando, determinando, não é isso? Exatamente. Pensemos, Jesus, ele era judeu. Se fosse, então, seguir uma religião, ele seguiria o judaísmo. Ele é judeu. Ele veio para, digamos que, deixar claramente explicado ou explicitado o que a lei dizia. Por isso ele disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. E quando ele era concitado a falar sobre a lei,
ele não criticava por criticar, ele apresentava elementos que poderiam ser melhor compreendidos. Por exemplo, quando disseram que os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Ele disse, olha, o mal que faz o homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que dela sai, pois a boca fala daquilo que o coração está repleto. Então ele vem mostrar que o cumprimento da lei não era com dureza de coração. Então ele não funda uma religião, ele não diz, a partir de agora, essa é a religião. Não. E os que vieram imediatamente após ele não falaram de religião. Eles falavam de religiosidade. Tanto que o apóstolo Paulo, o seu mote era justamente mostrar que a lei não era o caminho, que o caminho era a fé. E se a lei calçasse na fé, ela poderia ser um caminho, mas não apartada da fé. E olha que Paulo era um judeu, e ele então foi mostrar esse aspecto. Vem Pedro e fala que o amor cobre uma multidão de pecados, né, na sua epístola, na primeira, ou seja, não são as obras da lei. E assim, todo o conjunto dos que seguiram o ensino do Cristo não era para fundar a religião. Veja que tempos depois é que foram chamados cristãos. Ah, mas e as igrejas que existiam? Eclesias, ou seja, havia um grupo em Jerusalém, havia um grupo na Antioquia, havia um grupo em Colosso, ou seja, em diversos lugares, grupos se reuniam. Então, nós tínhamos reunião de pessoas. E Jesus estabeleceu um paramento? Não. Jesus estabeleceu uma hierarquia? Não. Jesus estabeleceu rituais? Não. Então, não há caracterização de uma instituição religiosa, mas há uma religiosidade, que é justamente o ensino que ele trouxe. E ele não quis circunscrever o ensino. Era para todas as pessoas. Mas tivemos discussões internas. Vejamos, a igreja de Jerusalém, a eclesia de Jerusalém com a eclesia de Antioquia. Paulo defendendo que a mensagem do Cristo era para todos, e a igreja de Jerusalém dizendo não, é só para aquele que for circuncidado. E foi um grande debate, mostrando que não havia um rito determinado. E que quando se quis aplicar um rito que adivinha do judaísmo, houve entendimento por parte de Paulo que não era isso que Jesus queria. Porque ele queria que o evangelho fosse levado a todas as pessoas. Então não tinha que ser circuncidado para seguir a Jesus. Então veja, não precisava de rituais ou ritos. Então por isso que podemos dizer com tranquilidade, Jesus não fundou a religião. Agora, religiões advieram dos seus ensinos. Ele não funda a religião, mas religiões foram fundadas, calçadas nos seus ensinos. E eu digo no plural, religiões. Por quê? Por características interpretativas de uma mesma mensagem. Muito bom. O Simão Pedro, ela pergunta aqui como o Espiritismo explica o distanciamento das práticas das igrejas atuais em relação aos ensinos originais de Jesus. As igrejas são feitas por pessoas que têm as suas próprias interpretações. O ser humano, ele é idiosincrático. O que é idiosincrasia? É essa reação diferente ao mesmo estímulo. Um grupo de pessoas recebendo o mesmo estímulo, pode ser que parte dele entenda de um jeito, parte entenda de outro. Porque nós somos seres diferentes em termos de capacidade de absorção ou de característica interpretativa. Por isso somos idiosincráticos. E então o que acontece? As pessoas foram criando as suas interpretações e foram criando sectarismos, grupos que divergiam uns dos outros. Grupo hegemônico, grupo não hegemônico, grupo majoritário, grupo minoritário, são pessoas. E o Cristo, veja a frase dele para segui-lo:
aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Ele faz um convite, ele não faz uma imposição. Aquele que quiser vir após mim. Mas ele deixa uma condição: renuncie-se a si mesmo. E aí entra um ponto. A maioria das escolas religiosas não se renunciam a si mesmas para que a mensagem do Cristo prevaleça. Falta, talvez, às escolas religiosas o sentimento que o Batista, João, teve em relação a Jesus. Quando ele diz sobre Jesus: é necessário que ele cresça e eu me diminua. Muitas vezes as escolas religiosas querem ser maior do que o próprio Cristo. E isso vai gerando distanciamento. Tem um poeta, né, libanês, Gibran Khalil Gibran, ele, num dos seus livros, chamado O Profeta, melhor dizendo, Areia e Espuma, desse seu livro, ele traz uma parábola, uma cena interessante. Ele diz assim: uma vez a cada 100 anos, Jesus de Nazaré se encontra com Jesus dos cristãos nas montanhas do Líbano. E após conversarem longamente, Jesus de Nazaré diz para Jesus dos cristãos: meu amigo, eu receio que nunca nos chegaremos a concordar. E vai embora e aguarda mais 100 anos para um novo encontro. O que Khalil buscou? O que Gibran trouxe nessa poética? O Jesus histórico e o Jesus criado. Não se combinam. Por quê? Porque o Jesus histórico pregou algo diferente do que hoje muitas vezes se prega. E isso cria, então, esse distanciamento. O amai-vos uns aos outros gerou, na prática de muitos, um sectarismo. O fazer o bem aos que vos odeiam, em muitos virou perseguição, olho por olho, dente por dente. Então, esse distanciamento são pessoas. E há um outro fato interessante. Nós temos lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem chamada O Advento do Espírito de Verdade. E nessa mensagem, o Espírito de Verdade diz o seguinte: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então, o erro não está no ensino de Jesus, o erro está na interpretação de Jesus. Se nós olharmos ao longo da história, quantas discussões nós tivemos por questões teológicas. Tivemos as chamadas heresias, mas heresias ditas por quem? Por aqueles que pensavam majoritariamente diferente. Então, o pensamento minoritário era herege. Mas qual era o fundamento para dizer que esse era herege e o majoritário é que não era herege? Por exemplo, quando se teve lá a heresia dos cátaros, de Ário, né, o arianismo, o catarismo, quando tiveram diversas outras heresias que discutiam se Jesus era Deus ou não era Deus, se Jesus tinha corpo fluídico ou não. Então, vejamos, isso tudo era humano. Jesus nunca criticou isso. E isso gera dissensões. Então, isso explica por que muitas escolas religiosas foram se distanciando, ficando no passado remoto aquele ensino puro, natural. Mas não, virou agora a ideia de fora da religião A não há salvação. E a B diz, fora da religião B não há salvação. E a C diz, fora da religião C não há salvação. Em vez de dizer, né, que a salvação vem justamente pela a fé e a caridade, o respeito e a amorosidade, que são os elementos ensinados pelo Cristo. Então, infelizmente, onde tem duas ou mais pessoas reunidas, também teremos diferenças de opiniões. E é isso que distancia. Kardec foi muito sábio quando nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, e não é o Evangelho dos Espíritas. O Evangelho dos Espíritas são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma interpretação dos Evangelhos, dos ditos do Cristo. E Kardec, na introdução,
ele deixa muito claro esse elemento. Ele diz assim, no primeiro parágrafo da introdução: as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas, os milagres, as predições e o ensino moral. E ele diz, dessas 5, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. Mas a última, a moral, essa é inatacável. Se as religiões todas se colocassem sob a moral do Cristo, nós teríamos um pensamento religioso. Mas como elas calçam-se nas matérias controversas, por exemplo, Jesus tinha irmãos ou não tinha irmãos? Jesus nasceu em Nazaré ou em Belém? Jesus era filho natural ou por concepções divinas? Controverso. E as religiões prendem-se nisso. Jesus fez milagres ou não? Era possível ser milagre ou não? Ou o que ele fez era possível, só era desconhecido? Controverso. Jesus previu ou não previu o final dos tempos? Previu para uns, não previu para outros? Veja sobre o nascimento. Se basearmos em Lucas, nós veremos Jesus nascendo em Belém. Se basearmos em Mateus, nós vamos perceber que ele estava em Nazaré. Então, como fica isso? A religião, ela precisa, no seu sentido estrito, religar. E para religar é o ensino moral. Amai-vos uns aos outros. Tem controvérsia? Não. Pode ter refratariedade, mas controvérsia não. Porque, é claro, amai-vos uns aos outros. Agora, querer ou não querer não é mais uma questão do ensinamento. Então, por isso, as igrejas, em uma certa característica, ou uma certa quantidade, foram se distanciando. E criou-se, vamos dizer assim, peço a devida desculpas aos que pensam diferente, criou-se o cristianismo à moda. A moda de A, a moda de B, a moda de C. E lá o Cristo esperando alguém realmente encontrá-lo. Essa seria a ideia. Pergunta ela também qual era o papel da caridade, da fraternidade nas primeiras comunidades cristãs segundo a visão espírita. Era o grande objeto e objetivo dessas igrejas. Porque o ensino teórico, ele é cultuado, mas ele traz uma necessidade de prática. E todo o ensino do Cristo é calçado na prática, porque Jesus ensinava fazendo e fazia ensinando. Então, o cristianismo, ele não é devocional, ele é de atitude. E ali, se olharmos os Atos dos Apóstolos, por exemplo, o livro Atos dos Apóstolos, nós veremos a caracterização das eclesias. A eclesia de Jerusalém, que cuidava das pessoas, que recebia aquelas pessoas desvalidas, que levava roupas, agasalhos, comidas, que cuidavam ali das suas doenças, a doação constante dos próprios bens para o benefício das pessoas necessitadas. Isso tudo nós vemos ali nos primeiros capítulos do Atos dos Apóstolos. Se olharmos na estrutura do Espírito Emmanuel, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, ele nos mostra a importância da Casa do Caminho, que lá no Atos dos Apóstolos é chamada Igreja de Jerusalém, e que Emmanuel ali vai chamar de Casa do Caminho. Por que Casa do Caminho? Era a eclesia que ficava no caminho para o porto entre Jerusalém e Jope. Então ficava ali onde os transeuntes passavam e eles cuidavam deles. Então a caridade era elemento fundamental. A caridade foi decantada e cantada e escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, quando ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que tange ou metal que retine. Ainda que eu desse todos os meus bens para cuidar dos pobres e desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, de nada disso eu aproveitaria. Ainda que eu tivesse todos os dons, inclusive da profecia, se eu não tivesse amor, eu nada seria. O amor é bom, o amor é benigno,
o amor não se ressente do mal, o amor não se ufana, o amor não sente ciúme, o amor não se ensoberbece, o amor tudo ama, o amor tudo crê. Mas essa frase de Paulo, ele usava a palavra caritas. E caritas tem dois significados. Significa amor, significa fidelidade. Então, por isso que vocês encontrarão, nós todos encontraremos, traduções dizendo amor e traduções dizendo caridade. Se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Porque a palavra caritas significa isso, amor. E caridade não é a materialidade do ato, é o sentimento que se coloca no ato. Por isso o apóstolo Paulo dizer, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para socorrer os pobres, se eu não tivesse caridade, nada disso me adiantaria. Então, ali no sentido dos apóstolos, caridade era justamente o envolver as pessoas com a amorosidade. Se precisassem, a materialidade era conferida, mas nunca desprovida do amor. Então, o papel da caridade era a essência do próprio cristianismo. Era a característica marcante do cristianismo. Era o objeto do cristianismo. Era o objetivo do cristianismo. Simão, indaga ela também se é correto afirmar que o Espiritismo busca reviver o cristianismo em sua forma mais pura, sem dogmas ou rituais exteriores? Exatamente. E essa ideia do reviver não é trazer de volta, porque aquilo se perdeu no tempo e no espaço. Mas é possível reviver o sentimento que deve nortear as ações. Se nós olharmos o que é um dogma, olhemos a tradução, o significado dogma para a religião, em especial para a religião católica, que há um livro chamado Pequeno Dicionário, de João Maia, que ele define diversos termos católicos. E dogma ele define ponto de fé, verdade indiscutível, passivo de heresia quem dela divergir. Ou seja, é assim porque é assim e acabou a conversa. O Espiritismo não tem isso. Pelo contrário, se é assim, eu preciso saber por que é assim. É o que no Espiritismo, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos sobre a fé raciocinada. Não crer porque crê, crer porque sabe que deve crer. Então não há o elemento dogmático. Ah, Simão, mas você disse que não há dogma no Espiritismo, mas a questão 171 do Livro dos Espíritos diz dogma, onde se baseia o dogma da reencarnação. Só que tem um detalhe, a palavra dogma, ela tem outro significado, verdade incontestável. É diferente de verdade indiscutível. Para a ideia religiosa, é verdade indiscutível. Quando se fala verdade incontestável, pode-se discutir, mas vai chegar na conclusão que é verdadeiro. Então não há proibição da discussão, mas não há como contestar a verdade, porque ela é verdadeira. Por isso tem dogma científico. O dogma científico, ou seja, é um ponto de ciência que se chegou à conclusão que pode se debater muito, mas vai chegar sempre àquela conclusão. Por isso é um dogma científico, que também pode ser chamado de axioma. Mas na religião é verdade indiscutível e ameaçado de heresia quem dela divergir. Então no Espiritismo não tem dogma, tem verdade, mas não dogma. E não tem ritualismo. Por quê? Porque são formas. Ritualismo é forma e não essência. Não é eu estar sentado, ajoelhado ou em pé que vai conferir eficácia à prece. É o que eu sinto. Se eu sinto a relação com o Criador, eu posso estar deitado, sentado, em pé, ajoelhado. O que interessa é o sentimento. Então não é a forma. Se nós olharmos no período nascente, Paulo criticava a forma.
Se olharmos a carta dele aos Romanos, ele criticava, dizendo que não eram as obras da lei que justificavam. O que eram as obras da lei? O que a lei dizia para fazer ritualisticamente. O jejum, o pão ázimo, eram formas. E o Espiritismo também não tem isso, porque ele entende que não é a forma que vai determinar. Então não existe rituais. E nesse sentido busca-se um ensinamento puro e simples. Existe teologia espírita? Não. Existe exegese espírita? Não. Podemos até ter espíritas teólogos, mas não existe teologia espírita. Por quê? Porque a religião, a ideia espírita, não é uma instituição. Existe um chefe do espiritismo? Não. Quem é o chefe do espiritismo? Não existe. Pode existir o presidente de uma sociedade espírita, que é uma sociedade de pessoas, para fins de atendimento do nosso Código Civil, então há um presidente. A instituição chamada Centro Espírita não quer dizer que é o espiritismo, quer dizer que é um grupo de pessoas que formalizaram uma relação social para estudos do espiritismo. Então ele não tem dono, ele não tem paramento. Existe o paramento especial do espírita? Não. Não tem ritual de entronização. O que eu tenho que fazer para virar espírita? O que nós temos lá no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações. Não existe ficha de adesão para se tornar espírita. Não existe ritual de entronização para se tornar espírita. Então essa é a ideia dessa revivescência do cristianismo primitivo. Que não existe nenhum ritual. Não existe assim, onde que está a minha carteirinha de cristão? Não existe. Por quê? Porque o que me faz cristão é seguir aos ensinos do Cristo, pura e simplesmente. Então, por isso é que podemos dizer que a ideia espírita é para reviver esse pensamento do cristianismo nascente, do cristianismo puro, vamos dizer assim. Eu não gosto de usar o termo pureza, eu prefiro usar o termo coerência, né? Então nós podemos dizer assim que seria correto dizer que o Espiritismo busca reviver o cristianismo na sua coerência e não numa pureza, né? Porque a pureza dá aquela ideia do puritano, do imaculado, e nós somos seres que erramos demais. O que mais talvez nós tenhamos são máculas. Então sim, tenta-se reviver esse cristianismo nas suas bases mais serenas e nada ritualísticas possível. De que forma os primeiros cristãos lidavam com o sofrimento e a morte? E como essa visão se aproxima da reencarnação e da lei de causa e efeito? Pergunta ela. Paulo, o apóstolo, ele magistralmente ele trabalhou essa ideia, mostrando dois elementos. Principalmente aos romanos ele falava isso, depois também aos coríntios. Ele busca dois elementos. Ele busca a morte e ele busca, eu vou usar o termo que é do Evangelho, das suas cartas, ele busca a ressurreição. Não vou entrar no mérito aqui de ressurreição, se é correto, se é verdade ou não, não é esse o ponto. Mas vamos entender ressurreição por reaparecimento de Jesus depois da morte. E por que Paulo faz isso? Porque ele dizia que Jesus, o seu sacrifício, matou a morte. Por que matou a morte? Porque entendia-se a morte como o fim da vida. E ele mostrou que a morte não era o fim, a vida continuava. Como? Jesus reapareceu. Tanto que aos Coríntios, Paulo dizia, se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria sua pregação e vã seria a doutrina. Porque Jesus falava o quê? Meu reino não é deste mundo. Então Jesus dizia que tinha outro mundo. E se ele não se apresentasse depois da morte, a sua fala seria retórica. Porque ele dizia que a vida continuava, e ele se mostrou, a vida continua. Por isso que Paulo fala aos hebreus, onde está, ó morte,
a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu grilhão? E ele dizia, o grilhão da morte é o pecado, e Jesus lavou o pecado. Então vejamos que como era o conceito dos cristãos sobre a morte? A continuidade da vida. Não tinham o receio da morte. Não viam a morte como punição pelo pecado. Apenas como meio de se continuar vivo na plenitude da vida espiritual. Então assim lidavam com a morte. Não mais como a punição pelos pecados, mas sim como um mecanismo para nascer na vida, ali, linguagem do Evangelho, na vida eterna. Então esse era o conceito que se usava sobre a morte. O sofrimento, usava-se o senso da esperança para aquela comunidade, baseado naquilo que Jesus dizia da perseverança lá das bem-aventuranças. A palavra, né, ashrei, que é o termo que ele usava, ashrei significa perseverai, que foi traduzido como bem-aventurados. Então dizia, ashrei os que sofrem, os que choram, ou seja, perseverem os que choram, perseverem os humildes, perseverem os mansos, ou seja, ali havia a ideia de que o sofrimento não era punição por Deus, porque Deus era bom, mas era uma oportunidade para desenvolvermos a esperança. Então, por isso, eles não se abalavam pelos sofrimentos. 2 motivos. Estavam amparados por Deus, de assim entendiam. E a morte não existia. Então, por que temeriam? E a ideia do processo reencarnatório? A ideia reencarnatória, ela permeava todos os pensamentos da cristandade. Se nós olharmos o capítulo 9 do Evangelho de João, nós veremos uma passagem que um cego de nascença estava ali no caminho, passa Jesus e os seus discípulos, e um dos discípulos diz a Jesus, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Veja a pergunta. Ele nasceu cego. Quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Como seria ele se ele nasceu cego? Pressupõe que se a pergunta foi ele, é porque havia uma pré-existência. Como ele poderia ter pecado para nascer cego, se não em outra existência? Porque nasceu cego. Então, se fossem unicistas, a pergunta não caberia. Foi ele. Seus pais é porque está lá no Êxodo, capítulo 20, né, a ideia de que Deus é um tanto zeloso, que pune a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª e 4ª gerações. Mas a pergunta foi ele, já denota aquele conhecimento reencarnatório, porque senão ela não caberia. Foi ele que pecou para que ele nascesse cego. Então mostra que isso veio de um dos seus discípulos, o que mostra que ali havia sim uma ideia de uma pré-existência. Uma pré-existência para explicar os porquês das dificuldades dos nascituros, que não havia nenhuma explicação para isso. E aí Jesus mostra claramente essa aceitação, porque ele não repreende. Quando a pessoa perguntou, ele disse, nem ele nem seus pais. Ou seja, se ele dissesse, se ele não concordasse, se fosse a crença da pré-existência fosse abominável, ele diria, por que você pergunta foi ele? Não tem como ser ele, ninguém existia antes. Não, ele não corrigiu. Ele só disse, nasceu assim para verificar agora nele a glória de Deus. Ou seja, eu vou poder curá-lo e mostrar para todo mundo a glória de Deus. Então veja que ali permeava, não de uma forma teológica, não, mas permeava a ideia. Quando fala de Elias, na figura de João Batista, a posteriori, quando traz ali com Nicodemos o nascer de novo, capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele traz ali o nascer de novo, e deixando claro, nascer da água, nascer do espírito, matéria, espírito. Então era natural esse pensamento, né? Não tinha, talvez, aquele entendimento profundo sobre o processo de ação e reação. Desculpe, sobre o processo reencarnatório. E sobre lei de causa e efeito? Por uma questão natural, se ali estava acontecendo e Deus era bom, uma causa deveria existir, porque se não existisse causa e houvesse sofrimento, Deus não seria bom e derrogaria toda a ideia que o Cristo trouxe. Então lidava-se, podia até não saber a causa, mas sabia que tinha causa.
porque afinal, disse o Cristo, quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra. Se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente. Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo ele toda bondade. Então lidavam tranquilamente com esses elementos, sem o desespero. Sem o desespero. Simão, e ela já caminhando aqui para as últimas perguntas, né? Ela pergunta também se havia mediunidade nas práticas dos primeiros cristãos. E se há algum registro sobre isso? Sim, capítulo 2, capítulo 3 do Atos dos Apóstolos. Nós temos ali o fenômeno do Pentecostes, que é muito bem narrado no livro Atos dos Apóstolos. Estou citando aqui a obra que é digamos, de aceitação comum, que é o Atos dos Apóstolos, porque temos a obra de Emmanuel, que mostra tudo isso. Mas fiquemos com a obra que é o Atos dos Apóstolos, que está lá, que aí atende o católico, o protestante, e lá temos Pedro com um fenômeno muito interessante, mediúnico, que é o dom das línguas, que nós chamamos xenoglossia ou xenolalia, que é a capacidade de falar em línguas, e ali um fenômeno muito interessante, no capítulo 2, quando nós vemos ali a Pedro falando, digamos que o aramaico, e cada um dos ouvintes ouvindo na sua própria língua. E lá descreve no capítulo 2 os diversos povos que ali estavam, judeus, gregos, fenícios, sírios, ele cita. E aí diz assim o texto: como nós estamos ouvindo na nossa própria língua? Ou seja, o que era grego estava ouvindo em grego, o que era romano estava ouvindo em romano, o que era hebreu ouvindo em hebraico, outros ouvindo no próprio aramaico, e Pedro falando uma língua só. Veja um fenômeno mediúnico da percepção de línguas diferentes. E lá diz que todos começaram a falar de línguas que desconheciam, xenoglossia, xenolalia. Então são fenômenos mediúnicos. Nós temos, por exemplo, o capítulo 19 do Atos dos Apóstolos, uma reunião mediúnica, muito interessante, do que não se deve ser uma reunião mediúnica. Lá no capítulo 19, diz assim, e Paulo, em nome de Jesus, fazia maravilhas, de sorte que até as suas roupas, quando levadas aos doentes, eles eram curados. E sabendo disso, 2 exorcistas ambulantes, filhos do principal dos sacerdotes, se dirigiram a um homem e começaram a expulsar um espírito maligno, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós dizemos, saia desse homem. E o espírito, virando-se para os 2, disse: Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos bem quem é, e vós, quem sois? E avançando-se sobre os 2, maltrataram-nos, e eles fugiram nus. Veja ali o diálogo com os espíritos, e fazendo valer uma autoridade que não tinham, que Kardec chamava de reuniões frívolas. E ali temos capítulo 19 do livro Atos. Capítulo 10 do livro Atos, temos ali Pedro com uma visão belíssima, ele numa fim de tarde, início de noite, ele sobe ao telhado para se refrescar e uma imagem lhe aparece no céu, e uma imagem de uma toalha de pontas, 4 pontas, e ali alimentos impuros foram colocados, aqueles que a lei mosaica proibia. E uma voz vem do nada, pneumatofonia, voz direta, vem do nada dizendo: pega e come. E Pedro fala: mas não posso, são alimentos impuros. E a voz diz a ele: não tornes tu comum aquele que Deus purificou. Ou seja, segue. Então vejamos, temos ali essa passagem. E se formos aos evangelhos, temos ali a própria passagem da transfiguração, no fenômeno de materialização, apresentando Elias e Moisés, né? Moisés já morto. Não vou entrar no mérito se Elias subiu aos céus em carruagem de fogo ou não, mas Moisés estava morto, então não tinha dúvida.
Então, temos diversos fenômenos mediúnicos e ali eram utilizados. O impor a mão e curar, que é o passe. E assim temos diversos fenômenos mediúnicos. Eu citei esses para facilitar, que está no livro de Entendimento Comum, né? Mas temos vários outros. Simão Pedro, no nosso tempo, já, nossa, que pena, né? Mas já está esgotando. Não vi passar, estou tão assim, emocionada mesmo com essa aula. Nossa Senhora, que conhecimento. E aí eu vou te transmitir, né, a última pergunta dela já, para você nos deixar também como resposta e em resposta a ela e a todos nós, a sua mensagem final. Porque, olha bem, ela pergunta assim, por fim, é possível, dentro de um lar com religiões tão distintas, vivermos o verdadeiro cristianismo na prática, respeitando as diferenças e buscando o amor acima de tudo? Eu acho que você já até adiantou aí esta resposta, não é? Veja, a pergunta feita já traz a resposta. Respeitando as diferenças. Quando há o respeito humano, há a presença divina. O respeito é o ponto fundamental. Eu posso não concordar com a ideia alheia, mas eu respeito a pessoa alheia. Claro. Se nós olharmos, o que descende nas religiões são, digamos que, os elementos acessórios. Mas perguntemos, ela disse que o pai, salvo engano, era pentecostalista, que a mãe era católica. Veja, o que eles têm em comum? O Cristo. O amai-vos uns aos outros. O restante são elementos superficiais, são as alegorias, são os acessórios. Discutir sobre os acessórios e perder o principal, que é o amai-vos uns aos outros. Quando Jesus foi perguntado, ele disse isso. Perguntou-se a ele, qual o maior dos mandamentos? Ele disse, amar a Deus e ao próximo, amar. E disse, desses mandamentos depende toda a lei e os profetas. Agora, quantas leis, quantos artigos de leis nós temos no judaísmo? 613. Então ele estava dizendo, olha, do amar, no amar contém os 613. Então, para que discutir os 613? Amemos. Então, havendo o respeito que ela demonstra na sua carta pelos pais, havendo o respeito dos pais para com ela, a harmonia se faz. E o que é harmonia? É todos pensarem igual ou igualmente? Não. É todos se respeitarem mutuamente. Escolham os assuntos. Assunto que descende, para que tratar? Trata do assunto que converge. E assim se constrói a relação. Mas é justamente a convivência que nos ensina a conviver, sempre trabalhando com aquilo que for mais próximo à convergência. Então falemos do Cristo, falemos do amai-vos uns aos outros. Ponto. O que vier depois disso é acessório. Então não nos preocupemos com isso. Se convidar a ir com o pai a um culto na igreja pentecostal, que vá em respeito ao pai, mesmo que não comungue do pensamento do pai, mas está indo acompanhar o seu pai. Se a sua mãe a convida a ir à igreja, à missa, vá em amor ao Cristo, mas em amor à mãe, em respeito à mãe. Veja a alegria que está dando à mãe. Não precisa criticar as religiões. Se o irmão no ateísmo convida a uma reflexão materialista, então reflita sobre a ética e a solidariedade na sociedade. Está falando do Cristo do mesmo jeito. Então, é só termos o respeito às pessoas que a convivência se faz harmonicamente. E o que é harmonia? A soma dos desiguais.
Quando uma orquestra toca, o saxofone tem som de saxofone, a flauta tem som de flauta, o pistão tem som de pistão, ou o tambor tem som de tambor. Nenhum dos instrumentos muda o seu som. O trompetista vai tocar o trompete, mas quando todos os sons diferentes, cada um instrumento com seu som, é tocado no mesmo acorde, eles se harmonizam e vêm como se fosse um som só. E, no entanto, são sons diferentes. Então, a harmonia é a soma dos desiguais. Respeitemo-nos uns aos outros nas desigualdades e nos convirjamos nas igualdades. Isso é viver com respeito. Simão Pedro, muito obrigada, muito obrigada. Você quer deixar uma mensagem para a nossa ou os nossos internautas? Uma mensagem última, as palavras. Agradeço pelo convite, agradeço pela forma atenciosa, cordial e carinhosa com a qual você me recebe, vocês me recebem, né? Tem uns bastidores aí que é a equipe técnica, então agradeço a vocês, né? E agradeço aos ouvintes pela paciência em ouvirmos e, ao mesmo tempo, peço desculpas se porventura não abarquei com as respostas a envergadura das perguntas. Nossa Senhora, Simão Pedro, a gente abarcou tanto e foi tão bom que eu tenho certeza que os internautas e todos nós queríamos ouvir muito mais e queremos te ouvir muito mais sobre, talvez, esse tema que ainda tem, né, bastante perguntas, né, que as pessoas podem fazer, e também outros temas que a gente sabe que você explora tão bem, que você conhece tão bem. Inclusive, nós queremos ter um novo encontro com você para falarmos dos seus livros. Nós sabemos sobre isso e gostaríamos muito que você voltasse, gostaríamos muito que você aceitasse novamente o nosso convite e também nos perdoasse por algo que pode ter ficado faltando, o tempo curto que a gente tem realmente. Né? Compreendo. Convite aceito, é só depois ajustarmos a data. Com certeza, vamos conversando e ajustando. Gente, então, que bom que Simão Pedro nos atendeu, né? Mais uma vez, Simão Pedro, muito obrigada, que Jesus lhe proteja muito, que a espiritualidade ampare os seus passos, sempre, cotidianamente, e que Deus o abençoe grandemente, que você possa continuar espalhando aí as sementes dessa doutrina tão luminosa, tão maravilhosa para todos nós. E eu agradeço a todos vocês, internauta. Digo mais uma vez, caso tenham oportunidade ou dúvidas, nos escrevam, nos mandem perguntas, questões, cartas, e-mails, que nós iremos procurar a pessoa certa para responder. Gente, muitíssimo obrigada. Simão, muito obrigada mesmo, de coração. Deus lhe abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.